Bohr, Planck, Einstein erigem novas concepções em torno do átomo, e o corpo físico, agora, não é mais do que um turbilhão eletrônico regido pela consciência, como dizia Alberto Einstein. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A própria matéria é transformada em energia, e a energia transparece para dar lugar à matéria. Quando essa energia se condensa, se transforma em matéria, e a matéria desagregada é energia. Então nós estamos entrando no mundo da química, física, e os químicos, os físicos, os geômetras, os matemáticos, levantados à condição de investigadores da verdade, são atualmente, sem até o desejarem, sacerdotes da dimensão do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o próprio materialismo, que ainda é hegemônico no mundo de hoje, é dominante, mas tenderão a desaparecer por falta de matéria, ou a base que lhes assegurava a hegemonia, que é o materialismo, né? Nessas especulações negativistas da realidade além da matéria. Eu sei que é muito científico aquilo que eu estou falando, mas é Emmanuel, no prefácio, que está mostrando que os laboratórios, esses laboratórios são verdadeiros templos em que a inteligência ela é estimulada, concitada ao serviço de Deus. E ainda mesmo quando a chamada cerebração se perverte transitoriamente, subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso científico como conquista divina, permanece na exaltação do bem rumo a um futuro glorioso. O futuro pertence ao universo dos espíritos, portanto, o amanhã pertence ao espírito. E meditando nesse amanhã, no futuro, da coletividade humana, o nosso irmão André Luiz organizou estas páginas aqui do livro que nós vamos começar a estudar, né, para que nós possamos, no domingo da mediunidade, podamos compreender a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. E quanto mais avança na evolução, nessa ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o próprio homem a inexistência da morte como a cessação da vida. O homem já percebe que a morte não é o final da vida. E agora, mais do que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência presa entre forças, fluidos provisoriamente aglutinados para fins educativos. E dentro desse prefácio, dessa apresentação da obra por Emmanuel, o homem vai compreendendo pouco a pouco que o túmulo, na realidade, é a porta à renovação, como o berço é o acesso a uma experiência. E ele pode observar que esse estágio, enquanto é encarnado no planeta, é apenas uma viagem com destino a estações de um progresso muito maior dentro da nossa jornada rumo à pura e eterna felicidade, a angelitude. E nessa grande romagem, todos nós somos instrumentos dessas forças as quais nós estamos em sintonia. Todos nós somos médiuns dentro do campo mental em que nos é particular, em que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou associando-nos às forças perturbadoras e deprimentes se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada pelo comportamento malsão. Cada um de nós, cada criatura, com os sentimentos que lhes caracterizam a vida interior, emite raios específicos e vive na onda espiritual em que ela se identifica, se afiniza. E semelhantes verdades, elas não permanecerão semi-ocultas em santuários espíritas, não. Elas vão se espalhar dos templos da ciência como
equações matemáticas. E, enquanto diversos aprendizes focalizam a mediunidade, estudando a mediunidade da Terra para o céu, os amigos espirituais procuram analisar a posição e os valores do mundo espiritual para a Terra, colaborando na construção desses novos tempos, dessa nova era, desses tempos novos. Mas o que nós destacamos por mais alto nas páginas aqui de No Domínio da Mediunidade é a necessidade do Mestre Jesus. Porque nos domínios da mediunidade, nós temos a necessidade de entender e introjetar a necessidade de Jesus no coração, do Cristo na nossa consciência, para que nós não estejamos desorientados apenas com a presença do fenômeno mediúnico. Porque sem a noção de responsabilidade, sem o devotamento à prática do bem, sem amor ao estudo e sem o esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é absolutamente impraticável essa peregrinação libertadora para as partes mais altas da vida. Então, André Luiz, nesta obra, ele é muito claro, até para que nós possamos refletir um pouco mais, porque cada mente ou cada médium tem o seu mapa mental, cada médium com a sua própria mente e cada mente com os seus raios personalizando observações e interpretações. E conforme esses raios mentais que arremessamos, nós vamos nos levantar o domicílio espiritual na onda de pensamento que as nossas almas estão afinizadas, as nossas almas estão em sintonia.